Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente vai ver um recurso legal do Bootstrap, que é o recurso que a gente chama de painels, ou como você queira chamar. Mas o intuito desse tipo de recurso é que você tenha um bloquinho de código, na verdade não de código, um bloquinho de informações que são divididas do seu site. Então, por exemplo, isso acontece bastante em sites de notícias, por exemplo, que tem lá a área de notícias para política, a área de notícias de esporte e tudo mais. Então, como é que você faz uma separação dessa? Normalmente, com o Bootstrap, você consegue fazer isso utilizando painels, ou como você queira chamar, panels, tá? Então, na prática, funciona da seguinte forma. Eu posso criar aqui div class. Eu crio primeiro uma classe que vai servir de grupo, né, para agrupar as informações, e nela eu vou dizer primeiro que vai ser um panel sem o i, tá? Não é painel, é panel, tá? Panel, na verdade, né? E eu vou dizer o estilo desse painel, que eu vou chamar inicialmente de panel default, tá? Aqui dentro eu posso inserir três tipos de informações diferentes. A primeira, um cabeçalho para essas informações, depois o corpo dessas informações e logo em seguida o rodapé dessas informações. Lembrando que o rodapé se usa muito pouco, só se for realmente necessário que se use, mas normalmente se faz dessa seguinte forma. Div class panel heading, isso daqui vai ser o meu cabeçalho, tudo bem? Então eu posso botar aqui, por exemplo, sports. E aí eu ponho aqui div class panel body. Isso daqui vai indicar, como o próprio nome já fala, que isso daqui é o conteúdo do meu painel, do meu bloco de informações. Então, notícias e conteúdos sobre esporte. Tudo bem? Então, se eu dar um F5 agora, ó, ele já vai fazer essa divisão para mim. Ó. Aparece esportes, notícias e conteúdos sobre esportes. Tudo bem? Então, como é que eu posso fazer para dar um estilo maior a esse detalhe aqui? Por exemplo, em vez de ser panel default, eu ponho success, que é o verdinho, né? Então, fica mais parecido com esportes. Tudo bem? Se eu tenho, por exemplo, política, normalmente se põe vermelho para assuntos relacionados à política, né? Vermelho ou marrom, não sei. Mas você pode pôr, por exemplo, o danger e ó, você cria uma área específica para falar, para mostrar notícias sobre política ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Então, você pode fazer ainda um outro recurso legal que é juntando algumas coisas que a gente aprendeu lá no começo do módulo de Bootstrap com isso daqui, que é o seguinte, olha só que legal. Eu vou juntar os meus panels, no caso, aqui o exemplo que eu citei, né? Notícias sobre esporte, notícias sobre política, e eu vou usar o meu grid para fazer a divisão dessas informações. Então, por exemplo, eu quero que desse lado aqui fique esportes, desse lado política, por exemplo. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Eu junto os dois recursos. Então, por exemplo, eu venho aqui e ponho div class row para criar uma linha, tá? E aqui eu ponho div class col-sm-6, que são 12, né? 12 colunas. Eu vou dividir 6 para um item, 6 para o outro. Então, ó, 6. E aqui dentro eu vou puxar meu item todinho aqui, meu painel. Só organizar aqui, tá? Então, aqui dentro de uma das colunas, né, eu botei política. E eu falei que eu quero esporte do lado esquerdo, política do lado direito, né? Então, eu vou copiar essa coluna e vou colar uma outra aqui antes, com 6 também, e vou chamar de esportes. E no lugar de panel danger, eu vou botar panel success, por exemplo, tá? Então, ao atualizar aqui, ó,
Ó que legal. O próprio Bootstrap já fez a divisão com espaçamento, tudo lindo e maravilhoso. E responsivo. Então, ó, se eu for diminuindo aqui, ó, ele já, ó, tá vendo? Já vai diminuindo e tal. E uma hora, claro, vai botar um abaixo do outro para o meu celular. Beleza? Então, ó, já fica o meu conteúdo responsivo e bem interessante. Tudo bem? Então, como é que eu posso ainda brincar um pouco mais? Eu quero que política tenha um menor destaque do que esportes. Tá? Então eu posso fazer, por exemplo, eu quero 8 aqui e 4 aqui. Aí a mesma coisa que já te expliquei lá no grid, né? Então, ó. Legal? Então, esportes vai ter uma maior participação do que política aqui no processo. Tudo bem? Ó? Então, ó, de toda forma, claro, eles vão continuando sendo responsivos. Beleza? Então, eu fiz só uma aplicação prática misturando o que eu acabei de ensinar com um outro recurso que é o de grid, que a gente vai usar bastante em sites feitos em Bootstrap. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa próxima aula.